E esse assunto que nós vamos conversar agora é bem pertinente. Tem muita gente que tem esse problema. Enquanto algumas pessoas possuem autoestima muito alta, muito elevada, às vezes até demais, outras não conseguem enxergar dentro de si o próprio valor. É como se elas estivessem cegas para as suas próprias belezas, tanto física quanto intelectual, quanto moral, quanto de valor. Mas por que será que algumas pessoas têm autoestima tão baixa, hein? Hoje nós vamos conversar com a psicóloga Juliana Meneghello sobre autoestima. Seja bem-vinda, minha linda. Obrigada, Cleide, mais uma vez pela oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante, tão pertinente, que muitas pessoas acabam banalizando esse tema por acreditarem que está só relacionado à estética, questão de vaidade. É um assunto que existe até um certo preconceito para ser abordado. Gente, e é muito importante que nós saibamos da importância de falar sobre autoestima, porque isso reflete em todas as áreas da vida da pessoa. E por que uma pessoa tem autoestima baixa? Quais são as características dessa pessoa? Então, as causas, Cleide, que levam uma pessoa a ter uma autoestima baixa, vem lá da infância, na verdade, né? Não necessariamente dos cuidadores, mas às vezes uma situação que aquela criança passou na escola, né? Aquele julgamento, aquelas críticas, e a criança às vezes ela nem tinha se atentado a determinada característica, mas como foi apontada de forma vexatória, onde ela se sentiu ridicularizada, humilhada perante outras crianças. Isso mexe muito com o emocional da criança. Ela pode se tornar um adulto com baixa autoestima por causa de situações simples, corriqueiras, né? Que dependendo também do acolhimento que ela tem em casa. E é uma série de fatores que faz a pessoa desencadear uma baixa autoestima. Assim como também, Cleide, existe aquelas pessoas que nunca passaram por nenhuma situação e na vida adulta, por exemplo, se relacionam com uma pessoa abusiva, por exemplo, que tem um transtorno narcisista. A pessoa que tem o transtorno narcisista, ela é capaz de fazer com que ela destrua a autoestima da sua parceira ou do seu parceiro. O que Isso é? também Explica acontece. O narcisismo, explica aí pra gente. É justamente aquela pessoa que se acha, ela tem, existe até um outro transtorno megalomaníaco, que tem mania de grandeza, tudo é melhor, tudo dela é maior, é melhor. E o narcisista não foge muito desse padrão, né? Então, o narcisista é aquela pessoa que é muito possessiva, tudo dela é melhor, se torna uma pessoa abusiva, porque as pessoas à sua volta sempre têm que estar à disposição para servi-la, e quando isso não acontece, ela se torna agressiva. É muito complicado, é um transtorno muito difícil de lidar e que existe muito, infelizmente. Quando a gente fala de autoestima, é importante a gente falar sobre a importância de buscar o equilíbrio da autoestima, para não chegar nesse ponto, não necessariamente transtorno narcisista, mas de não se tornar uma pessoa abusiva. E nem mesmo arrogante, que você falou no início, né? Tomar cuidado com a autoestima muito elevada. Eu sempre falo que uma das formas da gente alimentar a nossa autoestima é conectando-se com Deus. Ah, sim. Então, a pessoa, quando ela tem uma conexão legal, quando ela alimenta dentro dela esse laço com Deus, ela pode, assim, desenvolver-se muito na vida dela, em todas as áreas da vida dela, que ela ainda assim vai manter-se humilde, porque é a base de tudo, né, Cleide? Você sabe que você está falando isso e eu já experimentei fazer isso sem pensar nesse lado da psicologia. Quando eu me sinto numa situação que eu não tenho pessoas para me proteger, ou eu fico calada porque a pessoa foi muito agressiva e aquilo me assustou, eu penso assim, mas eu sou filha do Pai Eterno. Exato. Isso dá um conforto. Cleide, eu tenho buscado cada vez mais isso dentro de mim, porque eu acredito, eu estava até conversando isso com uma parceira ontem, o quanto é libertador quando você começa a ter essa intimidade verdadeira com Deus. Porque você não se torna mais refém da opinião alheia, você consegue se tornar uma pessoa de verdade, mais humilde, sabe? O que o outro faz para te atacar,
Você, ao invés de você guardar mágoa, que vai fazer mal só para você, isso libera até células cancerígenas, você sabe, Sim. né? Você liberta o perdão com mais facilidade, porque você está íntimo com Deus ali, igualzinho você falou assim, quem poderá, né, fazer algo contra mim? Então, nessa linha de raciocínio, a gente tende a viver mais em paz, com certeza. E isso não tem arrogância. Não, eu sou filha do Pai Eterno, eu falo assim com uma certa altivez, mas, na verdade, eu sou filha e você também é. Sim, né? Todos nós somos. Todos nós somos. Então não tem essa coisa de ser melhor do que ninguém. Não mesmo. Aí a autoestima fica equilibrada. É isso que você quer dizer? Exato. Ah, que interessante. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que você disse aí que a pessoa, quando ela tem um comportamento que ela foi abusada moralmente e essa autoestima dela vai, né, ficando minada, só que a pessoa é adulta. Sim. E ela pode resolver isso através de... Eu vou conversar ali com uma amiga, vou conversar com um parente. E ela pode perceber que está acontecendo isso com ela e pode buscar ajuda. Sim. Agora, a criança é diferente, porque ela precisa de proteção. Exato. E é isso, por isso é que quando na fase adulta é difícil dissolver isso, não é? Por isso que é importante quem é mamãe, né, tá buscando esse conhecimento. Eu uso muito uma frase que o conhecimento liberta. Porque quando você não tem conhecimento da causa, você se torna refém daquilo e pode passar uma vida inteira refém de algo que você não precisava passar. Agora, quando você busca o conhecimento, você consegue encontrar maneiras de solucionar problemas, de se melhorar, de melhorar a vida, a qualidade de vida daqueles que estão à sua volta, através do conhecimento, né? E também não se torna refém de qualquer coisa que a gente vê por aí, porque hoje está muito comum as pessoas falarem muitas coisas a respeito de diversos assuntos e a gente sempre tem que tomar muito cuidado para buscar a fonte. De onde está vindo? É de uma pessoa que estudou para isso? É de uma pessoa especialista no assunto? Porque muitas vezes a gente tende a acabar internalizando informações erradas e aquilo, de certa forma, pode trazer uma crença e a pessoa carregar aquilo para a vida toda. Por exemplo, uma mãe que não tem o conhecimento que a autoestima pode ser cultivada diariamente. Né? Ela vai ver o filho, vai diagnosticar algumas características do filho e ali ela pode começar a enxergar seu próprio filho como uma criança mais triste, com a autoestima baixa, inibida, tímida. E aí ela começa a reforçar esse padrão de comportamento da criança através da própria fala dela. Sem perceber, ela está reforçando a autoestima baixa do seu próprio filho. E como é que seria essa fala? Através, por exemplo, está num evento de criança, onde as crianças estão ali brincando, e aí a mãe da criança, do aniversariante, chama, fulano, vamos brincar com eles, vamos brincar. Aí a própria mãe vira e fala, não, ele é tímido mesmo, deixa ele quietinho aqui. Ah, tá. Não deixa a criança decidir. Não deixa a criança decidir. E uma das características da baixa autoestima é justamente isso. A pessoa, ela geralmente não toma decisões, ela não assume responsabilidades. Por quê? Porque geralmente ela não tem segurança. Eu falo muito, ela não tem fé nela mesma. Ela não acredita na capacidade dela, né? Então ela é uma pessoa insegura, uma pessoa que não tem autoconfiança. Possivelmente ela não vai assumir responsabilidades, não vai assumir riscos. E a nossa vida é um risco constante. Constante. Né? Então é uma pessoa que tende a recuar mais do que avançar. Quando a pessoa tem uma baixa autoestima. É uma pessoa, vamos falar um pouquinho, né, das características de uma pessoa com baixa autoestima. É uma pessoa que facilmente se submete a relações abusivas, porque como ela não acredita na capacidade dela de sair daquilo, ela sempre, inclusive algumas, se percebe já com a autoestima baixa e começam a usar argumentos que para elas são justificativas plausíveis para se manter na relação abusiva. Tipo, eu tenho o dedo podre. Exatamente, entendeu? E quando ela começa a trabalhar essas crenças, porque uma das formas de trabalhar o cultivo da autoestima é quebrando crenças limitantes. E aí ela começa a entender que ela é muito mais capaz do que ela imagina. Isso vai refletir, Cleide, em tudo.
nas relações interpessoais, relação conjugal, relação com o filho, no trabalho, na produtividade. Olha só. Né? Uma pessoa com autoestima elevada, ela acredita na capacidade dela. Ela acredita que ela é capaz, ela é segura, ela toma decisões, ela assume responsabilidades, ela se posiciona, sabe dizer não, que é uma coisa assim muito comum a gente ouvir hoje, né? Uhum. As pessoas que dizer não também é ter foco, mas dizer não também é ter autoestima. Porque muitas coisas chegam até nós e nós acabamos aceitando. Por quê? O que está por trás dessa aceitação muitas vezes? A necessidade de agradar o outro sempre. A necessidade de ser bem vista como a boazinha sempre. E aí, quando a gente começa a dizer não, o outro começa até às vezes a achar a pessoa, nossa, agora tá arrogante, agora tá diferente, mudou muito. Mas não é, porque a pessoa, ela começou a se conectar com ela mesma e ela começou a descobrir que ela é capaz de se posicionar. E se ela continuar nesse padrão, eu acredito que as pessoas que estão julgando, falando que ela mudou e está arrogante, vão começar a respeitá-la. Exatamente. É Não esse é? movimento que acontece. É esse movimento que acontece. Agora tem um outro lado também que a gente deve falar. Tem gente que fala assim, eu sofro desse jeito porque Deus quis assim. É o outro lado, é um lado meio sombrio da fé. Porque coloca todo o seu sofrimento porque Deus quis assim e não é assim. Não é. É onde eu falei, né? Da intimidade que a gente deve buscar com Deus diariamente. Isso alimenta muito a autoestima, o bem-estar, a saúde mental, a saúde emocional. E, pessoal, pode ter certeza, isso vai refletir no corpo, porque o corpo fala. Na saúde física também. Uma pessoa que tem autoestima baixa e tem esse tipo de crença disfuncional, crença limitante, Cleide, é uma pessoa que tende a adoecer facilmente. Pode começar a observar, essas pessoas que têm esse padrão de pensamento são pessoas que qualquer coisinha estão doentes. Qualquer coisinha estão adoecendo, elas ficam com a imunidade mais baixa. Isso já foi comprovado cientificamente. Elas ficam com a imunidade mais baixa, elas ficam mais expostas a muitas coisas, vírus, bactéria, alergias. Gente, 90% das alergias é de fundo emocional, Cleide. Parece que a pessoa... Não, mas eu sou fraquinha assim mesmo, eu sou muito suscetível a esse tipo de coisa, de vírus. Sempre quando tem um surto de gripe, eu sou a primeira a pegar a gripe e tal. Ela sente até um certo conforto nisso. Sente, a pessoa, ela traz o conforto, por quê? Porque como ela, mesmo que seja inconsciente, ela não acredita na capacidade dela, então como ela entende que ela não consegue dar passos adiante, e que ela vai ficar ali, naquele padrão de comportamento, na situação que ela se encontra, mesmo que esteja desconfortável, porque não é zona de conforto, é zona de desconforto. Ela vai se manter ali justamente porque ela não acredita nela. Então, usar essa fala é também um amuleto para ela se apoiar. Bom, gente, vamos continuar o nosso bate-papo aqui sobre autoestima, que está muito interessante. Antes de nós fecharmos esse assunto, para a doutora nos mostrar, das dicas de como a gente elevar essa autoestima, eu queria falar de um detalhe que eu já percebi em pessoas que têm autoestima baixa, doutora. É a questão do medo. Tem gente que tem medo, pessoas... A gente começa a ver esse comportamento na adolescência. Não entra em confusão, tá acontecendo alguma coisa, se afasta, vai, mas não fica... Sabe, aí a pessoa tem medo de tudo, aí quando vai entrar no mercado de trabalho, tem medo de ser audacioso, o medo. O medo tá ligado à autoestima baixa? Sim, porque tá ligado à insegurança, né, Cleide? Então, assim, o medo, o que é o medo? A pessoa, é uma preocupação de algo que ainda não aconteceu, de não dar certo. Isso vem ao encontro da insegurança da pessoa. Então, quando a pessoa está com a autoestima baixa, quando ela tem uma autoestima baixa por algum motivo, como ela se sente incapaz, se sente insegura, ela não confia naquilo que ela faz, naquilo que ela fala, né? Ela fica muito refém de julgamentos alheios. Ela dá mais crédito para aquilo que as pessoas falam para ela do que o que ela pensa
Não só sobre ela, mas sobre tudo na vida. Então, assim, é claro que a gente está em constante aprendizado o tempo todo. Mas é diferente quando você já tem sua opinião formada sobre algo. E aí você, tendo uma autoestima baixa, qualquer coisa que a outra pessoa vá te falar, pode ser que ela está te falando uma inverdade e aquilo pode te trazer algum tipo de problema. E você vai acabar acreditando nela. Porque você não consegue se posicionar com a sua própria fala, com seus próprios conceitos de aprendizado ao longo da vida, né? Então, assim, isso está ligado, com certeza. A pessoa, ela se torna, por exemplo, a autoestima, ela interfere diretamente na área de trabalho da pessoa. A pessoa, ela se torna mais produtiva quando ela está com a autoestima alimentada, cultivada diariamente. Né? Imagina uma pessoa, Cleide, que acorda todos os dias com aquele pensamento: hoje eu vou dar o meu melhor e vou conseguir alcançar minhas metas que eu tracei para esse dia. Nossa, é um exercício, hein? É um exercício de reestruturação cognitiva mesmo. Olha, dos que pensamentos. É uma boa dica. É uma boa dica. Já é uma dica legal. Já é uma dica. É diferente daquela pessoa que acorda e começa, primeiro, é um veneno. A comparação é a pior coisa que existe, Cleide, para a autoestima. Uma das coisas que a gente vai falar, né? Como alimentar a autoestima, deixa de se comparar. Boa. Deixa de se comparar, para de olhar para os lados e olha para frente, para o seu caminho. Por que isso? Porque sempre vai existir alguém melhor que a gente em algo. E quando a gente se compara, a própria autoestima já traz essa característica muito forte. A pessoa, ela tende a não valorizar suas pequenas conquistas. Quando ela olha para os lados e vê as pessoas com grandes conquistas, ela se sente mais inferiorizada ainda. Isso faz com que ela fique com a autoestima mais baixa e aí ela acorda como? Mais um dia. Tipo assim, deixa a vida me levar, porque na cabeça dela ela não vai fazer nada, porque ela não é capaz, todas as pessoas são melhores que ela, já estão fazendo melhor que ela, então não vale a pena ela se esforçar para aquilo, porque ela não vai dar certo. Que dó, né? Que dó. Que dó. E outra coisa, eu já vi isso em comportamento de pessoas negras. As pessoas vão, eu quero ir no restaurante, mas eu vou porque eu posso pagar uma comida legal, um restaurante bom. Aí eu chego no restaurante e já estou pensando, lá, ó, vão me discriminar. Lá, ó, vão falar de mim. Lá, vão falar do meu cabelo. Gente, não tá acontecendo isso, mas a pessoa acredita que sim. A baixa autoestima faz isso, Cleide. A pessoa, ela se vitimiza tanto que ela acaba criando um complexo de perseguição, vamos dizer assim, sabe? Porque tudo que acontece, ela acaba internalizando e projetando para ela, trazendo para ela. Isso acontece muito com pessoas com quadro de obesidade também, Cleide. Como eu trabalho nessa área, a pessoa que é um alto preconceito que a pessoa carrega. Sim. É muito comum, né? A gente vê claramente que existe esse autopreconceito, né? E o quanto essas pessoas realmente precisam de esclarecimento, porque nós somos todos iguais. Olha, na questão da negra, existe a estrutura racial mesmo, que existe esse preconceito. E também da obesidade, a gordofobia, né? Agora, se eu tenho uma autoestima legal, podem olhar, podem falar e eu tô bem, eu tô de bem comigo. Exato. Isso é possível acontecer. Mais uma dica para isso acontecer, doutora? Isso é possível acontecer. O que é que eu falo sempre, assim, que a psicologia traz muito, né? Formas de cultivar e alimentar a autoestima quando a pessoa perceber que ela não está com a autoestima boa, né? Quando ela começa a perceber que ela está sendo vítima da baixa autoestima. Primeiro, conexão com Deus. Ok. Quebrar crenças limitantes, isso geralmente acontece através de um processo psicoterápico que não precisa necessariamente ser duradouro, Cleide. Em um mês a pessoa consegue trabalhar a autoestima dela. Olha que legal! Com 4 sessões, sendo uma vez na semana. Por que isso? A TCC, por exemplo, que é a linha que eu tenho especialização, que é a cognitivo-comportamental, ela tem muitas técnicas precisas, eficazes, objetivas. E que aí a gente trabalhando uma vez na semana, é 1 hora por semana que ela vai estar trabalhando a mente dela. Sim. E por isso tem que ter esse tempo. Exatamente. E aquele exercício da TCC que é passado para a pessoa na sessão,
vamos supor, na segunda-feira, ela vai praticar a semana inteirinha. Entendi. Então, não é que é só 1 hora, na verdade, é uma extensão que ela vai levar para a vida dela. Porque é claro, Cleide, que tem dia que a gente está se sentindo a pior pessoa do mundo. Né? Ainda mais a gente que é mulher, alteração hormonal. Isso. Mas tendo as ferramentas certas, a gente consegue sim alimentar a nossa autoestima e não se deixar se sentir derrotada. Ninguém nasceu para ser derrotado. Sim. Todo mundo nasceu para ser vitorioso, para ser próspero. E a pessoa, geralmente, que tem baixa autoestima, ela fica com aquilo impregnado, que para ela nunca dá certo, nada dá certo, por mais que ela tenta. E isso vai limitando e paralisando ela. Ela mesma coloca uma âncora nela. Ela fica paralisada, né, por conta disso. Então, assim, a conexão com Deus, as crenças têm que ser trabalhadas, não tem outra... Tudo começa na mente. Né? Com certeza. A questão das crenças, a questão de cuidar dos ambientes que a pessoa está inserida. Cleide, isso influencia, o meio influencia muito o homem. Essa fala é da TCC, da psicologia. O meio influencia o homem, influencia. Porque se uma pessoa estiver se esforçando para cultivar a sua autoestima e ainda assim ela estiver inserida dentro de um ambiente tóxico, que a gente fala tóxico, o que é um ambiente tóxico? Onde ela é julgada frequentemente, onde ela é apontada de forma difamada, né, moralmente, onde ela percebe que sua moral está sendo ferida de alguma forma. Aquilo acaba com qualquer pessoa. É como estar num relacionamento com um narcisista. Né? Ele agride a mulher e, ao mesmo tempo, ele fala que ama e, quando passa um pouco, ele vira e fala que não adianta porque ninguém vai te amar como eu. Meu Deus Então, do assim, céu. essa é uma fala muito típica, né, do narcisista. Mas nós vamos discutir isso em outra oportunidade, Vamos. porque é muito importante isso que você está falando. Sim. E a gente tem que conversar mais sobre isso. Sim. E as pessoas querem muito saber. Sim. E eu quero te agradecer demais Obrigada, você ter meu vindo, amor. viu?